Cumprimentamos a todos mais uma vez para mais um encontro semanal para estudo das lições da Escola Sabatina, aqui no programa Bíblia Aberta, na Rede do Novo Tempo e também na RCS. Não esquecemos também aqueles que ao sábado de manhã ou até em outra ocasião acompanham a partir das igrejas adventistas um pouco por todo o Portugal continental e também os arquipélagos. Nós já estamos a avançar para as últimas lições do estudo deste trimestre, ligado ao tema das 3 mensagens cósmicas, e nós hoje, mais uma vez aqui na companhia de Francisco Marques. Olá, Francisco. Olá. Nós hoje temos aqui um assunto que ele exigiria todos os detalhes e muito mais tempo para nos debruçarmos sobre uma cidade chamada Confusão. É assim o título desta lição. Então nós tentaremos não apenas traçar as linhas gerais, mas explorar um pouco aquilo que são os detalhes mais importantes. Uma cidade chamada Confusão. Francisco, convém começar por destacar aqui que neste contexto escatológico, ou seja, do final dos tempos, dos últimos acontecimentos da história da Terra, nós temos simbolicamente 2 cidades em conflito. Jerusalém e Babilónia. Jerusalém, que é a cidade do povo de Deus, e, naturalmente, por consequência, Babilónia terá que ser o opositor do povo de Deus e o inimigo do próprio Deus que comanda esta Babilónia, não é? E nós temos justamente aqui estas 2 cidades. Nós temos 2 sistemas aqui que estão em conflito, não é? Portanto, aqueles que são o povo de Deus e aqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Podemos começar por ler um versículo que nós elaboramos um pouco aqui no primeiro estudo, quem quiser recuperar naturalmente esse programa. Apocalipse 12:17 diz: e o dragão, vamos já dar a explicação para acelerar aqui um pouco. Portanto, e Satanás irou-se contra a mulher, Satanás irou-se contra a igreja, não é? E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Portanto, Satanás voltou-se contra a Igreja de Deus e decidiu fazer guerra ao que sobra da descendência dessa mesma igreja, não é? Que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está feito, portanto, aqui uma primeira introdução para perceber que, de facto, há aqui um sistema liderado pelo dragão que faz uma guerra contra a mulher. A partir daqui talvez possamos começar a desenvolver o estudo desta semana. Pronto, é assim, lendo o texto que tu leste, podemos ficar um pouco apreensivos na medida em que o dragão, ao irar-se contra a mulher e vai fazer guerra, como é que isto vai acabar? Mas o próprio livro, um pouco mais à frente, no capítulo 17 e o versículo 14 do Apocalipse, já nos vai dizer qual o desfecho, que diz que estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, ou seja, o remanescente vai vencer pelo sangue do Cordeiro este ataque de Satanás à igreja remanescente. Portanto, haver guerra, há guerra, não há nada a fazer quanto a isso, não é? Oi. Agora, de que lado é que vamos estar? Essa é que é a questão que precisamos saber aqui. Exatamente, ou seja, este poder será derrotado e nós até a segunda mensagem angélica, agora já começamos a entrar na segunda mensagem angélica que diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilónia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, este sistema vai acabar porque vai tentar atacar o povo de Deus, não vai conseguir, porque o Cordeiro os vencerá e vai acabar por ter a sua queda. E nós vemos aqui, há aqui um detalhe que eu gostaria de destacar, Francisco. Nas 8, e todos aqueles que ouvem, claro, nas 8 lições anteriores, nós, desde logo na introdução, nós falamos daquela mensagem do primeiro anjo que vai a toda a tribo, língua, nação e povo, a todo o mundo, não é? E diz aqui que, portanto, a Babilónia, a sua queda, diz que a todas as nações ela deu a beber do vinho da sua ira. É um conflito mundial que estamos aqui a falar, porque a Babilónia também tenta alcançar o mundo inteiro, porque diz aqui todas as nações. A promessa, que tu leste muito bem, diz que o Cordeiro e o seu remanescente, que é o remanescente da igreja, que vai vencer, não é? E diz mais ainda que a Babilónia vai cair, vai ser derrotada. Agora, como é que isso acontece? Como é que a Babilónia vai ser derrotada? Talvez possamos começar a partir do Apocalipse 17 para tentar elaborar um pouco à volta disto.
Exatamente, aqui Apocalipse 17 vem, obviamente, depois do Apocalipse 16, que descrevia as 7 últimas pragas, mas depois vai dar aqui um pormenor em relativamente a uma das pragas, que diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, não é? Um deles, e falou comigo dizendo: me vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E portanto, há aqui há a questão aqui do vinho, que nós também iremos ver o que é que significa. Temos que entender simbolicamente isto, exatamente, exatamente. Também vemos que esta Babilónia tinha um grande apoio mundial, conforme tu dizias, porque diz aqui em Apocalipse 7:15: e disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A mesma linguagem que nós vimos. Exatamente. Portanto, a Babilónia está aparentemente a dominar sobre todo o mundo, e é também sobre todo o mundo que as mensagens dos anjos são enviadas. Estamos a falar de um conflito mundial mesmo aqui. Exatamente. E temos aqui também, como eu disse há pouco, é um dos 7 anjos que vem com esta mensagem, não é? E que é o 5º anjo. Nós podemos recuar um bocadinho no texto bíblico de Apocalipse 16, a partir do versículo 10, que diz: e o 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Cá está, é o castigo de Babilónia. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que preparasse os caminhos para o rei do Oriente. Isto aqui remete-nos para a antiga Babilónia, em que, a literal, em que o rei Ciro secou... O general Ciro. General Ciro, peço desculpa. Futuro rei, mas futuro general rei, Ciro. exatamente, obrigado. Secou o leito do Eufrates para a partir do Oriente, a Pérsia invadir a Babilónia. Exatamente, a partir do Oriente. Lá está, certo. Aqui faz aqui há uma tipologia para o tempo do fim. Sim, porque também. Literalmente isso já tinha acontecido uns 500 anos antes, não é? Mais um pouco até, e agora está a fazer esta tipologia para o final do tempo, não é? Exatamente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Portanto, aqui esta batalha é o célebre Armagedon, que é um conflito... Já falámos dele até. Já falámos dele, um conflito entre o bem e o mal, não é? E depois diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Ou seja, quando houver aqui a separação entre os justos e os ímpios, ver quem tem as vestes nupciais para ser convidado a poder entrar nas bodas do Cordeiro. Alguns detalhes importantes aqui, muito rapidamente. A Babilónia, esta grande prostituta que aparece aqui, o que é uma prostituta? É uma mulher que não é fiel ao marido, não é? Agora, vamos entender isto tipologicamente. Estamos a falar de um conjunto de crenças, de uma igreja, que não é fiel à sã doutrina. Ok? E que depois ela se apresenta como uma grande Babilónia, não apenas como uma igreja, mas uma confederação de erro que se opõe à verdadeira doutrina, que é aquela do Cordeiro e dos seus seguidores. Neste sentido é que ela aparece como meretriz ou como prostituta, porque ela é uma adúltera contra a doutrina de Cristo, não é? Depois tem aqui esta menção também do trono da besta, não é? Isto está a referir-se essencialmente àquela primeira besta de Apocalipse 13, que acaba por ser a grande líder desta Babilónia, desta confusão. Nós não vamos gastar aqui muito tempo a falar da primeira Babilónia da história, que foi construída após o dilúvio, não é? Que foi justamente a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma confederação de povos contra Deus, ok? E no último estágio da história da Terra, acontece exatamente a mesma coisa. Isto é apenas para dar o significado aqui a alguns símbolos que não vamos poder explicá-los todos, não é? Mas depois nós temos aqui, repetindo ou recuperando Apocalipse 12, Francisco, nós temos aqui que o dragão deitou da sua boca água para afogar a mulher, para tragá-la, não é? Durante 1260 anos,
mas a terra absorveu a água e protegeu a mulher. Também já vimos que foi Satanás tentando colocar os povos do mundo para perseguir a igreja, e Deus suscitando um lugar para proteger justamente a sua igreja. Agora, nós vemos aqui que aparecem águas de novo, e essas águas que aparecem de novo, agora, parece que é uma repetição deste processo agora aqui. Contra o remanescente, os guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso. E, portanto, o que nos remete também para a cura da ferida mortal. Ok, então vamos lá, em Apocalipse 13, não é? Portanto, a besta tinha atuado durante 42 meses, a tal besta do mar, que aparece em Apocalipse 13. Tu tinhas falado há pouco nos 1260 anos, e portanto a chaga mortal é curada, e diz que toda a terra se irá maravilhar seguindo a besta, ou seja, temos também a sequência que vimos lá em Apocalipse 12, temos-la aqui também em Apocalipse 13. E tem aqui um outro texto que diz: toda a terra se maravilhará. Exatamente. Não é um assunto do Estado de Israel, local, não, da Palestina, não. É um assunto mundial. Exatamente. Um assunto mundial, porque nós já vimos toda a tribo, nação, língua e povo, todas as nações, e agora diz aqui que toda a terra se maravilhará diante da besta. Em Daniel 11, nós vemos exatamente a mesma sequência, não é? Exatamente, a mesma sequência. Não vamos estudar hoje. Não vamos estudar hoje. Mas pronto, mas fica o convite para... Há uma confederação, não é? Liderada por um determinado rei, não é? Que é paralelo com esta Babilónia que está aqui, que ataca, eu vou dizer agora simbolicamente, ataca Jerusalém, ataca o povo de Deus. E repito, Jerusalém simbolicamente, não a cidade que lá está, em Israel, não é? Ou seja, esta segunda corrente de águas, esta segunda vaga que aqui é falado, vai depois... dar aquele texto que diz que se secará o rio Eufrates, que também é um secamento simbólico e não literal. Não podemos estar à espera que o rio Eufrates fique sem água. Há quem esteja lá. Há quem esteja, não é? Mas não é essa a situação, porque se Babilónia já não existe e, portanto, Babilónia tem que ser simbólico, então tudo é simbólico. Claro. O rio é simbólico, as águas são simbólicas, não é? E, portanto... temos então esse secamento do rio Eufrates significa a libertação do povo de Deus, que vai conduzir à vitória do Cordeiro, não é? E portanto outra questão que tu há pouco falavas, que era da prostituta, é uma mulher que se corrompeu. Essa mulher era a igreja, Deus não chama prostitutas aos filisteus, chamava prostituta ao povo de Israel. Podemos ler isso em Ezequiel 16, 14 e 15, que diz: e correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, porque eras perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto em ti, diz o Senhor Jeová. Ele está a falar do seu povo, não é? E agora, mas confiaste na tua formosura e corrompeste ou fornicaste por causa do teu renome e prostituíste a todo o que passava para seres sua. Ou seja, corrompeu-se de tal forma que se tornou indigna de ser esposa simbólica do Cordeiro. Exatamente. E mais à frente, no versículo 30 do capítulo 16 de Ezequiel, diz: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma mulher meretriz e desenfreada. Exatamente. E no versículo 32, mulher que comete adultério, que em lugar do marido recebe estrangeiros. Lá está. É a repreensão que Deus dá à sua igreja daquele Colocamos tempo. Isto de uma forma espiritual, não é? Exatamente. Em vez de receber o seu legítimo marido, não é? Ela vai receber doutrinas estranhas. O que significa que esta prostituta que tu encontras em Apocalipse 17 não podem ser os hindus, nem os budistas, não, tem que ser uma corrupção da igreja verdadeira. Exatamente, da igreja cristã, não é? Os que eram supostamente unidos a Cristo, não é? Portanto, uma igreja apóstata. Já vimos isto lá, o chifre pequeno de Daniel 7, a besta de Apocalipse 13, ou seja, este sistema apóstata já aparece recorrentemente ao longo das profecias bíblicas. Na epístola aos Tessalonicenses é dito que o homem do pecado se senta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é tal como um Judas que se levanta no interior da igreja cristã. E tal como dizia... Enfim, como diziam os profetas acerca da queda do próprio Lúcifer, que queria assentar-se no trono do Altíssimo. Portanto, isto é um reflexo terreno, sim, um reflexo terreno da usurpação que Lúcifer queria fazer do trono de Deus, não é? Ok, então
voltando aqui a Apocalipse 14 e à mensagem dos 3 anjos, que é dito que é vinda a hora do seu juízo e, portanto, estamos a falar... há 2 semanas. Exatamente, falámos no início do julgamento divino em 1844. Porque é que cai Babilónia, que é a mensagem do 2º ano? Porque rejeitou a mensagem do primeiro anjo, não é? Não aceitou a mensagem da vinda da hora do juízo. Nem de temer a Deus e dar-lhe glória. Nem de temer a Deus e dar glória, exatamente. Nem de adorar o Criador. Adorar o Criador. Pronto, aqui... Sim, porque se opõe a tudo o que é de Deus, tem que fazer o que é contrário a essa adoração. E depois a terceira mensagem vai ser a ameaça pelo facto de ter havido essa rejeição da mensagem do primeiro anjo e, portanto, a consequência será o castigo contido na mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem dura, mas não deixa de ser uma mensagem de amor de um Deus que quer a todo o custo salvar o mundo perdido. Claro, porque a mensagem é pregada ainda a tempo de cada um se salvar da queda da Babilónia. Exatamente. Não é quando há uma fatalidade que já não há nada a fazer. Exatamente. Ou seja, para poder... salvar. Exatamente, para não ter que beber o cálice da ira de Deus. Para o sai dela, povo meu. Exatamente. Exatamente. E esta queda de Babilónia é uma mensagem tão importante que vai aparecer reforçada. Vai haver um último apelo, um último clamor. Exatamente, um clamor que aparece intensificado em Apocalipse 18. Isto tudo tem a ver com a questão da verdade e do erro, das doutrinas falsas e do evangelho falso ou do evangelho eterno, não é? Lá em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e portanto esta verdade tem de ser proclamada a plenos pulmões para que ninguém se possa deixar enganar. E portanto a palavra de Deus vai nos deixar muito claro que no final da história haverá uma grande apostasia no cristianismo. Nós até já vemos isso hoje em dia, e portanto o nosso destino eterno vai depender de em que lado nos iremos posicionar, se do lado de Deus, do Cordeiro, ou do lado de Babilónia, ou seja, de que lado é que estamos no grande conflito, se aceitamos ou rejeitamos a mensagem, estas 3 mensagens cósmicas. Isso é depois manifestado no selo que nós recebemos, ou numa marca que nós recebemos, e que já agora deixamos o apelo para daqui a 2 e 3 semanas que falaremos acerca disso, não é? Portanto, o selo de Deus e depois aquilo que a Bíblia chama, ou o livro de Apocalipse chama, a marca da besta. Agora, Francisco, dito isto, assim de forma resumida, todos estarão a dizer: bom, mas eu quero pertencer a Jerusalém, eu não quero pertencer a Babilónia, não é? Será que eu posso perceber quais são algumas das características do comportamento de Babilónia? Talvez possamos fazer uma comparação entre a mensagem dos anjos e aquilo que diz a Babilónia, aquilo que diz a confusão religiosa, que naturalmente se vai opor à mensagem dos anjos, que é a mensagem de Deus, não é? Qual é a contrafação? Qual é a contrafação, não é? Exatamente. Então, olhamos para o genuíno e vemos o que diz a contrafação. E aqui não precisamos de estar a falar de adventistas ou de qualquer outra religião. É só perceber o que diz a Bíblia e perceber o que prega cada um, não é? Exatamente. Ok, muito bem. Então vamos lá. O que é que ensina o primeiro anjo e o que é que a Babilónia ensina ao contrário? Olha, o primeiro anjo diz, por exemplo, que guarda a lei de Deus. E a Babilónia vai dizer que isso não interessa porque somos salvos pela graça e a lei foi cravada na cruz. Temos já aqui um problema. Depois o primeiro anjo diz que adora o Criador e isso pressupõe o santo dia de sábado. Como já falámos também em semanas anteriores. Exatamente. A Babilónia diz adora a Deus no outro dia. Qualquer um. O primeiro anjo diz que os mortos nada sabem, portanto, se o julgamento só se inicia em 1844, portanto, e pelos mortos, o tempo de julgar os mortos, como vimos lá na 7ª trombeta, a Babilónia vai dizer que a alma é imortal e, portanto, que quem morreu já está neste momento ou sob castigo ou... Até já nem precisa de juízo, já recebeu o prémio até. Exatamente. E por falar em juízo... O primeiro anjo diz que
Agora é a hora do juízo. Babilónia diz que o juízo começa na segunda vinda de Cristo. Depois vê-se, até porque uns já estão no céu, outros estão no inferno, como tu disseste, isso nem é importante. Exatamente, ou seja, o juízo é mais uma confirmação do que propriamente uma avaliação. Não é? Portanto, já temos aqui um contraste muito grande. Exatamente. E, portanto, é importante que estes assuntos sejam estudados e aprofundados, por uma vez que há aqui um chamado urgente que vai ser intensificado no final dos tempos pelo tal quarto anjo de Apocalipse 18. Esta mensagem de Apocalipse 18 é uma ampliação e uma intensificação da mensagem dos três anjos. Digamos que é como que um último grito de advertência ao mundo e depois daquele não há mais. A última chamada, povo. Ora, isso mesmo. Seria o último apelo de Noé antes da porta da arca fechar. Exatamente. E nós podemos ler, então, já que estamos aqui a falar de Apocalipse 18, podemos ler o seguinte, Apocalipse 18, 1-3. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Também a Deus e dar glória. Mais uma vez, a terra foi iluminada. É um assunto para o mundo inteiro. Globalização no seu melhor. Isso, não é um assunto para a cidade de Jerusalém e Israel, para o mundo inteiro. Exatamente. E clamou com grande voz dizendo, caiu a grande Babilónia que se tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda a ave imunda e odiável. Morada de demónios, já está aqui a denunciar quem é que governa esta cidade. Não é? Exatamente, ou seja, aqui os demónios são vistos como sendo coito de toda a ave imunda e odiável. Portanto, estas ave imunda refere-se a Satanás e aos seus anjos. E nós, se lermos na parábola do semeador, diz que enquanto ele semeava, vieram as aves e comeram as sementes. Não é? Caiu ao pé do caminho. Ou seja, que é um ataque de Satanás. E na explicação, em Mateus 13:19, diz que ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Portanto, aqui é a comparação. Depois, em Apocalipse 18:3, na continuação do que estávamos a ler, diz que todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação e os reis da terra fornicaram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então tinha alguma coisa atraente. Era. Porque para já diz aqui novamente todas as nações e os reis da terra. Mais uma vez, um conflito mundial, não é? Religioso, ideológico, até sob um ponto de vista religioso. E diz que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então esta Babilónia, Francisco, tem algo atraente para apresentar. Quer dizer que Satanás não se vai apresentar exatamente como ele é, como destruidor, como mentiroso, mas tem que apresentar algo que seja enriquecedor e delicioso para aquele que olha. E talvez seja aqui um dos segredos do engano. Também, exatamente. Que aqui o engano é comparado ao vinho. Porque se tu tentares dar um estudo bíblico a um bêbado, possivelmente ele não vai entender nada do que tu estás a dizer. Claro. E aqui, como é que nós podemos interpretar então este vinho como sendo falsas doutrinas? Olha, em Mateus 16, 5-6, Jesus chama a atenção para cautelai-vos do fermento dos fariseus, que é alguém que o fermento é o ingrediente em menor quantidade que se põe no pão, mas que faz... determinar o que será o pão, determinar o que será o pão, não é? Isso. E relativamente ao vinho, nós podemos ler em Isaías 28:7, que diz o seguinte: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte e andam errados na visão e tropeçam no juízo. Olha que engraçado, visão e juízo. Exatamente, que tem tudo a ver com o Apocalipse. Ou seja, este vinho vai toldar o discernimento. Não consegues entender o livro do Apocalipse com doutrinas erradas, não consegues entender a profundidade do livro do Apocalipse, nem entender o que é o juízo de Deus, ou seja, entender o Evangelho. Aí está o segredo do sucesso da Babilónia. Exatamente. Embriagar de tal forma as nações da terra que não percebem a revelação que as Sagradas Escrituras lhes dão. E daí é importante estudar a Sagrada Escritura, estudar o livro do Apocalipse, para percebermos o engano que está à nossa volta e para depois tomarmos uma decisão, Francisco, que está aí em Apocalipse 18:4, que há aí um apelo para quem está em Babilónia. Sim. Porque não se dá o caso da mensagem bíblica ser: vocês estão em Babilónia, estão fatalmente perdidos. Não se dá esse nada caso. Disso.
Nada. Ora, Bem pelo contrário. Ora, lê lá 18:4. Diz que, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O que é que, agora pergunto, Francisco, quando Ló estava com a sua família dentro de Sodoma e a sentença já estava determinada sobre a cidade, foi uma fatalidade para Ló? Ele iria morrer lá? Ou foi enviado... Até foram 2 anjos que lá foram, mas inicialmente eram 3 que apareceram na casa de Abraão. Portanto, houve ali uma tríplice mensagem angélica, que foram 3 anjos que foram enviados e que foram dizer o que a Ló? Que mensagem é que ele recebeu? Sai dela, sai da cidade. Para quê? Para que não sejas participante da sua destruição. Isto foi uma história literal que aconteceu e agora nós temos aqui exatamente o mesmo apelo. Mas Deus apela a quem? A todos ou apenas ao seu povo? Sai dela, povo meu, o que significa que há muito povo de Deus em Babilónia. Jesus disse, há muitas ovelhas que ainda não são deste aprisco, não é? Exatamente. E, portanto, se assim não fosse, esta ordem não seria dada, não é? Portanto, ou seja, a maioria dos cristãos sinceros estão em todas as igrejas. Incluindo aquelas que são Babilónia. Exatamente. Também. Amam Cristo, têm fome e sede de justiça e servem a Deus de acordo com o que melhor sabem e conhecem e que estão ávidos de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E se porventura alguém agora está com este estudo deste trimestre descobrindo aqui algumas verdades que diz assim, bom, mas talvez na minha comunidade religiosa isto não seja bem explicado, não é exatamente como diz na Bíblia. O título desta semana é Uma Cidade Chamada Confusão. Porquê? Porque Babilónia quer dizer isso mesmo, Babel, Babilónia, confusão. Em Babel, o que aconteceu lá? Lembras-te, Francisco? A confusão das línguas, não é? E aqui nós temos uma confusão religiosa. Portanto, ninguém se deve criminalizar a si mesmo a ponto de se achar não perdido. Não, se porventura estamos numa situação qualquer em que achamos que não estamos a seguir a sã doutrina, o apelo é, sai dela para que não sejas participante. E lembras-te o que dissemos algumas semanas atrás? Quem é que pode beneficiar com o sacrifício que Jesus fez no pátio? Só alguma comunidade de eleitos predestinados ou todos? Todos podem beneficiar. Então todos podem ouvir e todos podem sair. O texto do Apocalipse 18, de Francisco, logo no versículo 1, diz que toda a terra foi iluminada com a sua glória. Se toda a terra foi iluminada, todos na terra podem ouvir o apelo e podem querer sair. E tomar a sua decisão. Exatamente. Ou seja, Deus chama-nos a aceitar toda a mensagem do primeiro anjo. Toda a mensagem. A mensagem sobre a lei, a mensagem sobre o sábado, a mensagem sobre o estado dos mortos e a glorificar o Criador e o verdadeiro evangelho eterno. E então precisamos de toda a verdade para sermos santificados na verdade. Exatamente. Conforme o próprio Jesus o disse. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já agora a confusão, uma confusão tem um potencial muito grande de ser mentira, de ser erro. Só por aí já se opõe àquele que é a verdade. A Bíblia não ensina que existe vários caminhos. A Bíblia ensina que existe um caminho. Agora, o caminho da perdição, Francisco, ele existem vários. Há muitos caminhos, mas todos vão dar onde? Todos vão dar a esta Babilónia, não é? Temos então razões para sair da Babilónia, resumindo o que vimos até agora? Exatamente, para não sermos participantes dos seus pecados e para que não recebamos as suas pragas, para não sermos nós a levar com o vinho da ira de Deus. Plano da salvação. Plano da salvação. Porque o plano da salvação é para não sermos participantes até dos nossos próprios pecados, para nos livrarmos deles e para não recebermos a justa retribuição, não é? Mas olha, temos aqui mais umas pistas para identificar esta Babilónia. Vamos lá então. Em Apocalipse 17, 4 a 6 diz assim: E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Cá está, falsas doutrinas. E agora, e a sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, é dela que confluem todas as falsas doutrinas. E agora repara, há aqui uma pista muito importante. Diz, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos
e o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, esta mulher foi uma igreja perseguidora e que matou muitos crentes, mártires da Idade Média. Da semente de Cristo, ou da mulher da igreja. Francisco, gostaria de fazer aqui apenas um breve comentário para avançarmos ainda. Diz que a mulher estava vestida de púrpura, escarlata e com ouro, não é? Se nós formos, não vamos lá agora por uma questão de tempo, se nós formos ver as cores que compunham as roupas do sacerdote no tempo do Antigo Testamento, nós vamos encontrar o púrpura, nós vamos encontrar a escarlata ou o carmesim e vamos encontrar o dourado também, ok? Mas no sacerdote nós encontramos além destas também o azul, que não está nesta mulher. Ora, o azul, que era na orla das vestes, é identificado como se referindo aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Esta mulher tem estas cores todas, menos a que identifica os mandamentos de Deus. Talvez não seja por acaso que aqueles que são de Jerusalém são os que guardam os mandamentos de Deus. Estes aqui não. Estes aqui não têm a cor que identifica os mandamentos de Deus. E é um detalhe importante, além desse, de identificar o poder que perseguiu os santos e que perseguiu os crentes ao longo de todo o tempo, como nós vimos em Apocalipse 12, e que Deus teve que vir em refúgio da sua igreja para criar um lugar que a protegesse do ataque justamente do dragão. Sim. O que já vemos aqui, que a Babilónia é comandada espiritualmente pelo dragão, não é? Claro que é um poder terreno que comanda a Babilónia, não é? Mas espiritualmente é comandada pelo dragão. E tu leste há pouco Apocalipse 17, 14, que vamos aplicar. Sim, ou seja, esse 17, 14 vai-nos dar a garantia da vitória. Exatamente. Dos seus fiéis pelo sangue do Cordeiro. Quem sai da Babilónia sai do comando de Satanás para ser comandado por quem? Pelo Cordeiro. Exatamente. Que é o que vai... Tem a vitória garantida. Tem a vitória garantida, não é? Exatamente. Okay, muito bem. Depois nós temos aqui um chamado ao compromisso, Francisco. Isto é importante nós falarmos disto. Porquê? Porque não vamos estar aqui apenas e só a fazer um relato daquilo que está mal e a descrever o mal, não é? Há um chamado a um compromisso para quê? Para fazer parte daqueles que vão vencer com o Cordeiro. Talvez possamos começar por Mateus 16, se quiseres avançar a partir 16, 18 diz assim: pois eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja vencerá. A igreja vencerá, e portanto mais um texto que nos dá a garantia de que tudo vai acabar bem. Então é importante pertencer a uma igreja. Então exatamente. Porque a igreja vencerá. A Babilónia. Exatamente. Ora, esta Babilónia é um centro de idolatria. Que congrega toda a apostasia. Toda a apostasia, todas as doutrinas falsas, daí a questão do cálice de ouro com o vinho da imundícia, não é? Sim. Das abominações, não é? Das heresias. O vinho das heresias. Em Jeremias 51:1 diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilónia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Portanto, temos aqui uma profecia bastante... que nos dá bastante esperança. O próprio Deus tem umas contas para acertar com a Babilónia. Exatamente. Não é? Okay. Ou seja, o que se passou com a Babilónia literal vai-se passar tipologicamente com a Babilónia espiritual. Ok, então diz-me lá, Deus tinha umas contas para acertar com aqueles que viviam no tempo de Noé e antes de acertar as contas providenciou um meio de salvação. Deus tinha contas para acertar com Sodoma e Gomorra e as cidades da planície e foi lá chamar os seus para saírem. E eu estou à espera que Deus tenha o mesmo comportamento agora. Antes de acertar as suas contas, chame os seus para saírem. Vemos isso aqui nesta história? Exatamente. Olha, aqui, continuando aqui em Jeremias 51, versículos 6 a 9, diz o seguinte: fugi do meio de Babilónia e livrai cada um a sua alma. Cá está. Não é? E não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor que lhe dará a sua recompensa. A Babilónia era com um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento viu Babilónia e ficou... Caiu Babilónia, Caiu não é? Babilónia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilónia, porém ela não sarou, deixai-a e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até às mais altas nuvens.
homens. E depois no versículo 17 diz: embrutecido é todo o homem no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e nelas não há espírito. Aqui uma referência à idolatria, obviamente. Através das imagens de escultura. Através das imagens que também de escultura, nos ajuda a identificar um culto a Babilónia. Que é outro mandamento esquecido. Exatamente, Paulo, exatamente. No versículo 47 diz: portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilónia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Portanto, temos aqui a queda de Babilónia também. No versículo 49, como Babilónia fez cair os mortos de Israel, assim Babilónia cairão os mortos de toda a terra. Claro. Ou seja, ela que matou o povo de Deus, agora, ela própria... Deus vai se vingar. Haverá, porque minha é a vingança. Exatamente. Em Salmos 115, 4-8 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que fazem, e assim todos os que neles confiem. Ou seja, aqui a páginas tantas aqui da nossa lição, o autor da lição vai dizer que as imagens foram introduzidas no cristianismo no século IV. Para tornar mais aceitável o Evangelho para a população, ou seja, uma tentativa de aculturar, ir de fora para dentro. Exatamente, ir ao encontro do background cultural daqueles que eram evangelizados, digamos assim, para não chocar, então tentar fazer concessões. Mas então eles é que nos evangelizaram a nós, porque nós nos tornámos iguais a eles. Exatamente, ou seja, as concessões não são uma boa política para embrulhar o Evangelho. É curioso referir aqui, associado a esta questão, a questão das imagens, não é? Mas nós podemos ver ao longo do tempo, ao longo daqueles 1260 anos que nós já falámos, em que se estabeleceu o cristianismo corrupto, não é? Daquilo que era o original, nós podemos ver aqui muitas práticas e muitos comportamentos que nós mencionamos como a substituição do sábado para o domingo, não é? A introdução de santos que fazem intercessão, por exemplo, não é? A não suficiência do sacrifício de Cristo, para o qual ele precisa da sua co-salvadora Mãe Maria, por exemplo. Ou seja, foram introduzidas aqui uma série de, e agora eu vou usar uma expressão desta lição, confusões religiosas que nada têm a ver com a Sagrada Escritura. O que é isto? Isto é uma grande Babilónia que apenas traz confusão e que de bíblico não tem nada, não é? Agora, para a nossa decisão, a questão é de que lado é que nós queremos estar. Muito bem. E digo-te que não é fácil tomar esta decisão, porque as pressões são muitas, não é? A experiência aqui mencionada podemos também comparar com aquilo que se passou no Mar Vermelho. Faraó estava com as suas tropas a perseguir o povo de Deus, e o povo de Deus tinha o mar pela frente e, portanto, estava encurralado. E literalmente entre a espada e a parede. Isso. Não é? E Faraó queria então destruir o povo que tinha abandonado o Egito. Aquele povo que largou o Egito, não é? Esse povo que quis ir para Canaã foi perseguido pelo rei do Egito. E portanto parecia que o Faraó iria acabar com o povo de Israel, de uma vez por todas. Israel estava cercado, de um lado as montanhas e o deserto, do outro lado o Mar Vermelho. As águas do mar, enquanto unidas, ajudavam os egípcios. Mas as águas, ao se secarem, e temos aqui um paralelismo, prepararam o caminho para a libertação do povo, que é isso, que é o secamento do rio Eufrates. Sim. As mesmas águas que libertaram o povo também exterminaram os egípcios quando se voltaram, que os afogaram, não é? E portanto temos aqui uma linda tipologia com o final da história. Com certeza. Todos os poderes do mundo estarão prontos para cair em cima do povo remanescente, mas no momento decisivo ouvir-se-á a voz de Deus. Os povos, ou seja, as águas, retirarão o apoio à prostituta e vão cair-lhe em cima. Depois de passarem o Mar Vermelho, cantarão o Cântico de Moisés, tal como os 144.000 assinalados. Muito bem. E eu ainda vou, se calhar, alargar um pouquinho isso mais em 30 segundos. Que é o quê? Tu falaste aqui quando o povo saiu do Egito. E a lição desta semana fala da saída da Babilónia. É curioso, Francisco, não por coincidência, porque não existem coincidências no projeto e no plano de Deus, que o seu povo, na história bíblica, esteve bastante tempo cativeiro, prisioneiro, tanto no Egito
quanto na Babilónia, não é? E com graves prejuízos, tanto num caso como noutro, e tanto num caso como noutro, Deus ansioso para acabar por libertá-los, não é? Isto literalmente, traduzido para os dias de hoje, o povo de Israel pode estar no Egito, que é o ateísmo, o secularismo, a ausência da religião. Não, Deus quer tirá-los de lá. O povo de Israel quer estar na Babilónia, que é a confusão das religiões, onde qualquer coisa está certo desde que reconheça a Cristo como seu Salvador. Também não, Deus também quer tirar de lá. E quer colocá-los onde? Quer colocá-los em Israel, que é o lugar onde eles pertencem. E quer colocá-los com as características de Israel, de Jerusalém, que também são identificadas. Portanto, o povo de Deus nem é egípcio, nem é babilónio, é israelita, segundo aquilo que é a tipologia, segundo aquilo que é o ensinamento bíblico. Deus tirou o seu povo do Egito, e no último momento da história da Terra, Deus apela, como que gritando com todos os pulmões, para tirar o seu povo também da Babilónia. Para quê? Para colocá-los na nova Jerusalém, e eu até diria para eles serem um novo Israel, não é? Porque o novo Israel é aquele salvo já para além de perdição. Então, tentando, enfim, resumir numa frase aquilo que nós vimos aqui, a Babilónia é uma confederação religiosa que se opõe ao verdadeiro Deus, que junta tudo aquilo que é contrário, apóstata e herege comparado com aquilo que é o ensinamento bíblico. Portanto, para saber se eu preciso de fugir de Babilónia, eu preciso de quê? De conhecer o genuíno, de conhecer a Sagrada Escritura. E este é o apelo que nós deixamos. Quanto mais conhecermos o genuíno, quanto mais conhecermos a Sagrada Escritura, melhor nós saberemos o que fazer para fugir da Babilónia conforme aquilo que é o apelo da Sagrada Escritura. Obrigado, Francisco, mais uma vez. Concluímos por aqui o estudo desta semana e voltamos a encontrar-nos na próxima semana para continuarmos a estudar sobre as 3 mensagens angélicas. Desejamos para todos as bênçãos de Deus.